Corta, agora vamos fazer a despedida, né? Ok. Hey folks! Fala comigo, bom ou não? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que escolhemos Limerick como a nossa cidade para o intercâmbio. Foi um longo caminho até a gente chegar na decisão de escolher Limerick. E primeiramente a gente estava querendo ir para a Alemanha. Por quê? Porque a mãe da Stephanie mora na Alemanha, ela mora lá há um tempo já. E foi a primeira opção, por facilidade de moradia, por fator de ter alguém lá para poder estar ajudando a gente. Só que a gente conversou com ela e ela falou que ela já trabalhava lá. Então ela falou que Na época, na verdade, minha mãe estava desempregada e para ela estava muito difícil encontrar um emprego porque ela não fala alemão, nem inglês, ela só fala o português mesmo. E ela foi se arriscar na Alemanha e para ela na época estava muito difícil encontrar um emprego sem o idioma deles. Então a gente pensou, pô, já que a gente já fala inglês, vamos dar prioridade a um país que fale inglês, ou seja, aqui no Reino Unido ou Irlanda. É, exato. Primeiramente a gente tava querendo ir pra Inglaterra. Sempre foi meu sonho ir pra Inglaterra. A Stephanie já esteve lá, ela gostou muito de lá. Só que é aquela questão, a Libra tava muito cara. A gente veio pra Irlanda quando o euro tava naquele pico de 4,70, 4,80, 4,60. Então a Libra tava muito mais alta, eu nem lembro. 6 e pouco Era já, isso, então não compensava. A gente já tava fazendo um esforço muito grande pra conseguir em euro, pra conseguir em Libra seria muito mais difícil. Então sobrou a Irlanda. Então essa foi a decisão do país. Decidimos Irlanda porque o euro tava um pouquinho menos caro. Aí a decisão da cidade já foi outros 500, né? A gente não decidiu a Irlanda porque a Irlanda foi nossa última posição. A gente sempre pensou na Irlanda, só que é aquela coisa, a gente sempre quis ir para a Inglaterra, mas a gente sabia que a Irlanda era muito top, que a gente ia gostar muito da Irlanda e não deu outra. A gente gosta muito da Irlanda. E a decisão da cidade foi: a gente decidiu o país, então a gente começou a procurar sobre as cidades. A gente não queria ir para Dublin porque é uma cidade muito cheia, né? Muito cheia. movimentada. A gente morava numa cidade, numa região metropolitana de Minas lá. Tinha 400 mil habitantes, mas mesmo assim a gente queria fugir um pouco dessa cidade muito habitada. A gente queria uma coisa um pouco mais tranquila. E a gente primeiramente escolheu o Waterford. A Stephanie entrou em contato com a menina e conversou com ela. Você lembra como foi mais ou menos? Nossa, eu não lembro da conversa, mas eu lembro que ela sempre falava que era uma cidade muito calma, pacata mesmo. E era uma das nossas primeiras escolhas, até porque era uma cidade muito bonitinha, tranquila, dava pra gente, ficava na costa, então dava pra gente ir de barco pra Inglaterra. Só que não tinha uma escola, e o que a gente precisava era que tivesse uma agência que vendesse para uma escola de inglês lá. Na verdade, tinha uma escola. Só que as agências não vendiam. As agências não trabalhavam com isso. Isso, não vendiam Waterford. Então, a gente precisava de uma agência que fosse ajudar a gente com a nossa chegada. Então, a gente tirou o Waterford da linha, colocamos um pouquinho de lado, na verdade, pra gente encontrar um lugar que a gente tivesse o apoio de uma agência. Só que, na época, a agência só vendia Galway e Dublin. Só Galway e Dublin. Não, na verdade, tava começando a vender Cork, né? Isso. Mas a gente estava começando a vender Cork, eles indicaram pra gente Galway e Cork, e uma agência indicou pra gente Limerick na época. E foi essa agência que a gente escolheu, até pela forma de pagamento que a gente escolheu essa agência, foi um dos fatores, mas por ela ter Limerick. A gente começou a pesquisar sobre Limerick, aliás, gostamos muito de Limerick, apesar de não ter muita informação na internet, a gente viu que... Na verdade não tinha nada na época, né? A gente não sabia nada sobre Limerick. O que a gente pesquisava era pelo Google e a gente via a cidade pelo Maps. E às vezes a gente pesquisava em inglês, que em inglês a gente tem uma informação de como a cidade é, do que a cidade tinha. A gente fez algumas pesquisas em inglês. A gente até achou aquela coisa que na década de 90, se eu não me engano, eu não lembro muito bem, que era muito perigoso Limerick, mas até agora... Super tranquilo, não tem problema nenhum aqui. A gente mora bem no centro e a gente nunca... Bom, uma vez ou outra a gente vê grupinhos assim juntos, mas nunca aconteceu nada com a gente ou com ninguém próximo em relação a ser assaltado. Aqui é bem tranquilo mesmo. Aqui é bem tranquilo. E aí foi assim que a gente chegou em Limerick, né? Chegou à conclusão de escolher Limerick como a nossa cidade, como o lugar do nosso intercâmbio, né? Porque na verdade a gente veio pra morar aqui na Europa, então a gente não tava escolhendo uma cidade apenas pra o intercâmbio. A gente tava procurando uma cidade pra morar e pelo jeito eu acho que a gente acertou, né?
Até eu não me arrependo não, eu adoro Limerick, eu já tive a oportunidade de viajar pra Galway e só, na verdade. A gente não foi pra Dublin ainda. Ainda não. Tive a oportunidade de ir pra Galway e não gostei muito, achei lá muito movimentado, muito mais movimentado do que aqui em Limerick. E eu acho que eu já acostumei, eu gosto muito, muito daqui, eu não tenho intenção de mudar, não. É a questão de Galway, a gente passou pouco tempo lá, foi um dia, 8 horas? Foi 8 horas a gente não deu um tempo pra cidade, então, na nossa opinião, com o pouco que a gente viu de Galway, eu ainda prefiro Limerick, mas pra falar a verdade, a maioria das pessoas que vão pra Galway preferem Galway. Sempre preferem Galway, inclusive as pessoas que moram aqui, os irlandeses, a maioria preferem Galway, mas eu gosto muito de Limerick, eu não mudaria daqui. Outro fator importantíssimo que nos levou a decidir Limerick foi o custo de vida, né? É uma das principais coisas que a gente procura quando a gente vai escolher a cidade. Limerick tinha tem um custo de vida muito barato. Em relação a aluguel mesmo, os aluguéis aqui são muito mais baratos do que nas outras cidades. A alimentação também vai ser mais ou menos o mesmo em todos, porque geralmente é um preço fixo nos supermercados. Mas o que mais atraiu a gente foi o preço do aluguel, que aqui era tipo metade do que é em Dublin, que era, né, em Dublin. Agora eu não sei como tá a situação lá. E aqui em Limerick, eu gosto muito que tem... pro que eu gosto de fazer, tem muita coisa pra fazer, igual... eu não sou muito de sair todo final de semana, mas tem umas baladinhas aí, tem lugares que eu e o Stefano pode ir pra ter uma refeição, pra jantar ou pra almoçar. Tem alguns lugares para sair, a gente sai junto, já fomos junto para alguns balados, é muito bom. E pro que eu gosto de fazer, como jogar futebol, aqui tem uma liga muito grande. Que mais? Tem airsoft aqui, você pode chamar seus amigos, convidar para jogar. Tem kart, tem muita coisa. Se você quiser assistir um jogo de rugby, tem um estádio de rugby. Tem a corrida de cavalo, de cachorro, não é? Tem dos dois. Tem dos dois, então... se você procurar, você vai achar muita coisa pra fazer aqui. E mesmo se o que você gosta de fazer não é aqui, ir pras outras cidades a partir de Limerick não é tão difícil. É claro que, por exemplo, agora vai chegar o St. Patrick's. São 3 dias de festa, então você não vai ficar indo e voltando, compensa mais você ficar lá alguns dias. Claro que aqui tem coisa pra fazer. Muita gente reclama que não tem, mas poxa, não é igual no Brasil que você vai na Woods e depois vai no chalezinho, sei lá. Aqui realmente não é uma cidade muito grande, então por isso não tem necessidade de ter muita balada. Mas se você olhar, até tem bastante lugar pra você passear, pra você ir beber uma cerveja, pra você dançar. Inclusive, a cidade que a gente morava lá era 400 mil habitantes. Aqui são, não sei, eram, né? Em 2012. Eram 100 mil habitantes aqui em Limerick, então era 4 vezes menor e eu não sinto a falta daquele movimento. Eu morava próximo do centro da minha cidade, eu não gosto muito daquela agitação toda, apesar de que tem dia que Limerick Final de semana então, Natal, sol, meu Deus. Não, o principal saiu um solzinho, todo mundo vem pra rua. Galera, então, no mais foi isso o motivo da gente ter escolhido Limerick, foi meio que exclusão de partes, depois exclusão de partes por países, depois a gente decidiu Limerick, por uma cidade que nos atraiu mais. O custo de vida era muito tranquilo, os aluguéis eram bem baratos. Galera, muito obrigado por assistir até aqui, gostamos muito do feedback que a gente teve no primeiro vídeo, dá um like aqui nesse vídeo. E não se esqueça de inscrever e compartilhar e curtir a nossa página no Facebook. Valeu!